Vamos abordar agora a questão do tratamento farmacológico do tabagismo, a questão de uso de medicamentos que podem ajudar um fumante a parar de fumar. Existe uma revisão extensa da literatura que sugere como medicações de primeira linha a reposição da própria nicotina por várias maneiras, como goma de mascar, como adesivo. Uma medicação que é um antidepressivo, mas que também se descobriu que tem eficácia para ajudar fumantes a parar de fumar, independente da pessoa ter ou não ter depressão. E uma medicação mais nova que é específica para parar de fumar, mas que também tem um custo bem mais elevado. A gente costuma reservar para fumantes mais dependentes que consomem um número maior de cigarros. Algumas medicações são consideradas de segunda linha, ou porque elas são um pouquinho menos eficazes, ou porque elas têm riscos maiores e mais efeitos colaterais. Então, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar é a própria reposição da nicotina. Ao se entender que o fumante está procurando sentir o efeito da nicotina, uma primeira tentativa, uma primeira abordagem que se fez para tentar ajudar essas pessoas seria de fornecer formas de nicotina que não sejam tão nocivas para a saúde. Já foram identificadas cerca de 5.000 substâncias na fumaça do cigarro. A nicotina é uma delas. A nicotina é a causadora da dependência, o que faz com que o fumante não consiga deixar de consumir o cigarro, mas ela não é responsável pela maior parte dos danos à saúde que o fumante está submetido. Então, fornecer apenas a nicotina é um jeito de estabilizar o comportamento e de tirar uma carga tóxica que está contaminando o organismo da pessoa que fuma. A primeira coisa que se inventou foram gomas, chicletes, que são mastigáveis e que fornecem nicotina para o organismo. Um pouco tempo depois se inventaram adesivos que fazem uma liberação através da pele, adesivos de liberação transdérmica, que também fornecem a nicotina para o organismo. E a ideia é fornecer mais ou menos a quantidade de nicotina que ele teria a partir do consumo habitual de cigarros que ele faz. Existem algumas diferenças. Fumar o cigarro é a maneira mais eficiente para a nicotina entrar no organismo. Ela aumenta muito rápido na corrente sanguínea. E essas outras medidas costumam levar um pouquinho mais de tempo. Então, o resultado desse tipo de abordagem, ele é interessante, ele praticamente dobra a chance de você simplesmente aconselhar como é que uma pessoa pode parar de fumar, mas não é 100%. A questão de tabagismo, de qualquer dependência química, não é simplesmente química, tem uma série de aspectos do comportamento geral da pessoa que podem contribuir para o sucesso ou para o fracasso de uma intervenção. A segunda medicação que eu mencionaria é bupropiona, um antidepressivo que tem essa eficácia de auxílio na cessação do tabagismo. É interessante lembrar que não é qualquer antidepressivo que tem esse efeito. Também não é uma medicação útil para diminuir, de modo geral, graus de ansiedade. Ele até pode provocar ansiedade em algumas situações. E por uma maneira que ainda não é muito bem compreendida, ele ajuda os fumantes a parar de fumar. Esse é um medicamento que precisa ser comprado com receita médica. Existem riscos de efeitos colaterais, riscos de uso em quantidades, em dosagens indevidas, e já requer algum tipo de acompanhamento. A medicação mais recente que foi lançada para ajudar a parar de fumar chama-se vareniclina. É uma medicação que foi desenvolvida especificamente para ajudar fumantes a interromperem o consumo. Ela não tem propriedade antidepressiva, mas como todo medicamento tem efeitos colaterais e o balanço de prós e contras, se esse medicamento vai ser útil ou vai ser mais um problema para a pessoa, deve, de um modo geral, ser feito por um profissional de saúde. Algumas recomendações gerais. Então, o tratamento medicamentoso ele deve ser oferecido a praticamente todos os fumantes que queiram parar de fumar. Existem exceções. No caso de gestação, porque vários desses medicamentos não têm uma segurança comprovada na questão da saúde fetal, mas ainda assim, grávidas podem ser aconselhadas, podem passar por algum tipo de orientação psicológica, e em alguns casos selecionados, a reposição da própria nicotina pode ser indicada se a gente colocar na balança o risco de continuar fumando ou o benefício de consumir a nicotina de uma maneira mais isenta, mais livre de outras substâncias potencialmente tóxicas. Fumantes considerados leves, pessoas que fumam menos que 10 cigarros por dia, também não está muito claro que o uso de medicamentos possa trazer um benefício mais significativo. Mas alguns pacientes que fumam relativamente pouco e que têm muita dificuldade para conseguir parar, simplesmente com orientação, eles podem sim ter um benefício da medicação e é uma tentativa que vale a pena ser feita.
Também tem uma questão com relação a adolescentes, porque tipicamente eles não têm um histórico tão prolongado, tão crônico de tabagismo e possivelmente o grau de dependência deles seja menor, ou seja, eles fumam mais por razões psicológicas do que por razões químicas, farmacológicas. A gente deve preferencialmente usar os medicamentos de primeira linha, por uma eficácia maior e por uma segurança maior também. Embora não exista, até o momento, uma regra geral de como é que você escalona ou escolhe esses vários medicamentos, a gente pode considerar alguns dados que a literatura já mostra para a gente. A intervenção que mais resultado traz é fornecer nicotina amplamente para o fumante. Então, usar uma combinação de adesivo mais goma de mascar, que o fumante possa usar na medida que ele tem a vontade de fumar, já que a nicotina que é liberada pelo adesivo acaba sendo uma dose mais fixa e o paciente pode graduar o quanto ele possa precisar de doses a mais ao consumir a goma. Há algum tempo atrás havia uma preocupação muito grande entre o fumante que colocasse o adesivo e ainda assim continuasse fumando. Isso está se revendo um pouco agora, porque o que acontece é o risco de uma intoxicação pela nicotina, um quadro que existe e que pode provocar até arritmia cardíaca. Mas o que acontece muitas vezes na prática é que o fumante, ao colocar o adesivo, como ele tem o estoque de nicotina no corpo mais ou menos garantido, é muito frequente, ao tentar fumar um cigarro, não conseguir fumar o cigarro inteiro ou fumar muito menos. Então existe um benefício de usar o adesivo, mas com algum tipo de cuidado, com uma orientação mais próxima, mesmo em pessoas que não estejam assim conseguindo parar de fumar pelo simples fato de colocarem um adesivo. A goma de mascar é um método menos eficiente se usado isoladamente, mas muito útil de se usar em combinação com outros tratamentos medicamentosos, com outras abordagens. É importante de avaliar contraindicações, precauções e considerar efeitos colaterais desses vários medicamentos. Como eu falei, bupropiona pode causar ansiedade, talvez não seja a melhor opção para um paciente que seja fumante e ao mesmo tempo muito ansioso. A reposição de nicotina, embora seja um método mais eficaz, se você pegar um fumante particularmente pesado, particularmente intenso, alguém que fuma mais que 2 maços por cigarro por dia, tipicamente a vareniclina costuma ser mais vantajoso em termos econômicos, um tratamento mais barato do que fazer uma extensa reposição de nicotina para esses fumantes mais pesados. Importante considerar a experiência prévia, como eu já falei, coisas que foram úteis no passado podem ser úteis numa nova tentativa. Avaliar a história de depressão, é relativamente comum observar alguns pacientes que tentam deixar o cigarro desenvolverem sintomas depressivos e isso pode ser medicado. Inclusive, alguns antidepressivos também são indicados para tratar tabagismo, então pode-se dar uma preferência para esse tipo de medicamentos. A gente pode considerar também que, como o tabagismo é uma condição crônica, muitas recomendações sugerem intervenções breves, tipo usar adesivo por cerca de 1 mês ou 2, mas muitos pacientes se beneficiam com uma duração maior do tratamento. Lembrar que mesmo a ocorrência de algumas doenças físicas, como por exemplo doença cardíaca ou doença pulmonar mais grave, não contraindicam muitos desses tratamentos medicamentosos. Então, por exemplo, terapia de reposição de nicotina pode ser feita em paciente infartado. Obviamente requer algum tipo de avaliação clínica, mas o risco de alguém que sofreu um infarto voltar a fumar, de um modo geral, compensa a indicação de alguma reposição de nicotina de uma maneira controlada. E tipicamente a gente tenta partir para combinações de estratégias. Então é importante orientar o fumante que não é simplesmente uma questão de tomar um remédio e parar de fumar, mas tentar rever alguns hábitos, tentar pensar em circunstâncias, se possível ter algum tipo de orientação, de aconselhamento, para além do que a medicação possa auxiliar esses pacientes.